Dinheiro, muito, mas muito, mas muito dinheiro. No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te contar sobre a bolada que o Abel Ferreira abriu mão para continuar como técnico do Palmeiras. Trago novidades também sobre Rodrigo Nestor em processo de renovação com o São Paulo. Informações sobre o América Mineiro, que recusou propostas por Messias e Ademir. Para completar, te falo sobre Rafinha. Onde é que vai jogar o Rafinha depois de várias portas se fecharem, inclusive a do Flamengo? E por último, mas não menos importante, quero te atualizar sobre a situação do Raniel. Antes de passar todas as informações, só pedir para deixarem like no vídeo, para se inscreverem no canal, apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, pessoal. Estamos quase chegando em 1 milhão de inscritos. 998.700 pessoas inscritas. Se a gente bater 1 milhão de inscritos até esse domingo, vou fazer a live do milhão. Como é que vai funcionar? Vai ser uma live para celebrar essa marca e a partir daí vou distribuir muito presente legal para quem estiver na live com a gente. Vai ter bicicleta, mesa de pebolim, camisa de time oficial do seu clube do coração, enfim, tem bastante coisa legal. Estamos preparando uma baita celebração, mas para isso, contribua. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí, combinado? Bom, bora começar o vídeo falando sobre Raniel. Outro dia o Marcelo Mariano, que é membro do canal do Nicola, pediu para que eu fosse atrás da situação do atacante do Santos. Atacante que havia sido contratado no começo do ano passado e que só conseguiu jogar 14 vezes pelo Santos com 2 gols marcados. Ele está quase completando 6 meses sem entrar em campo. A última partida em 1º de outubro do ano passado contra o Olímpia, jogo da Libertadores da América. Depois constatou-se que ele teve uma trombose, precisou passar por cirurgia. Retirada de uma hematoma, enfim, uma situação bem delicada. Hoje ele já tá legal em relação a isso, mas continua sem treinar com os demais companheiros. Mandei mensagem pro José Renato Quaresma, que é um homem forte de futebol do Santos, para entender o que estava acontecendo com o jogador. E o Quaresma me explicou o seguinte, abre aspas, o Raniel passará por uma cirurgia para recuperar o encurtamento do tendão. Então, além de todos os problemas da trombose e tudo mais, ele ainda teve um encurtamento do tendão e vai precisar passar por uma nova cirurgia, o que só vai aumentar o tempo de espera para o retorno do atacante, um dos piores investimentos do Santos nos últimos tempos, também por conta de todas essas dificuldades extracampo. Bora falar agora sobre Rafinha com novidades importantes. Certamente você já leu ou ouviu, inclusive aqui no canal do Nicola, que o Flamengo desistiu de forma oficial do Rafinha. Na manhã desse sábado, o Flamengo divulgou uma nota oficial para explicar os motivos que o levaram a desistir do lateral direito. Separei o trecho mais importante da nota, abre aspas. Enquanto se desenrolavam as negociações entre Flamengo e Rafinha, o Flamengo fazia um levantamento interno sobre a disponibilidade financeira para esse investimento. Meio maluca essa história, né? Você faz a proposta, você negocia enquanto você vê se você tem capacidade, mas tudo bem, vamos continuar. O Flamengo continua dizendo o seguinte, devido ao agravamento da pandemia, apesar de ser o desejo de toda a diretoria, se mostrou inviável, fecha aspas, e esse se mostrou inviável é dar sequência às negociações com o Rafinha. Não é desejo de toda a diretoria. O próprio Marcos Braz e o Bruno Spindel, nessa sexta-feira, no encontro que tiveram pessoalmente com o Rafinha, deixaram bem claro que parte da diretoria do Flamengo era contrária à chegada do Rafinha. Talvez por birra em relação ao Marcos Braz, talvez por conta de a irritação de dirigentes do Flamengo quando o Rafinha no ano passado decidiu deixar o Flamengo, mas ele não era unanimidade e o Flamengo acabou desistindo de forma oficial da contratação do lateral, que decidiu ir para Londrina, sua cidade natal, para passar o final de semana para dar uma refletida sobre o que vai fazer. O que eu queria discutir com vocês nesse vídeo é sobre as possibilidades que o Rafinha tem a partir de agora. Ir para o exterior, para a Europa, nesse momento está descartado, a janela só abre por lá na metade do ano, e se ele voltou do Olympiacos para o Brasil é porque queria estar mais perto da família, não faria muito sentido ele esperar até a metade do ano para voltar para lá. Clubes brasileiros. Consultei um dirigente do Atlético antes de gravar esse vídeo e a resposta desse dirigente sobre o Rafinha foi chance zero. O Rafinha tem sido especulado nos últimos dias como reforço do Grêmio. Tem um empresário que tem dado informações à imprensa gaúcha de que ele vai fechar com o Grêmio, mas o presidente Romildo Bolzan, que é quem manda no Grêmio, tem assegurado que não vai contratar o Rafinha. Então resta saber se o Romildo Bolzan vai fazer prevalecer a sua vontade ou se o Gauchinho, esse empresário que tem divulgado sobre um possível acerto, é quem vai acabar predominando nessa disputa. Bom, sobre São Paulo. O São Paulo até consultou laterais direitos, mas depois da contratação do Orejuela, essa posição está absolutamente sacramentada. Dá para descartar também a possibilidade de o Rafinha virar jogador do São Paulo. Sobre o Palmeiras, também consultei um dirigente do Palmeiras antes de gravar o vídeo. O Palmeiras também procura um lateral direito já há algum tempo, mas esse dirigente me contou uma coisa importante. Ele afirmou
que o Marcos Rocha, especialmente por conta dos últimos jogos da temporada passada, essa temporada que acabou de terminar em 2021, Marcos Rocha deixou uma boa impressão junto ao técnico Abel Ferreira. Então, pelo menos por momento, o Palmeiras descarta a possibilidade de contratar um lateral, a menos que surjam propostas ou pelo Mike ou pelo Marcos Rocha. De fato, seria estranho você ter Rafinha, Mike e Marcos Rocha. Não faz parte do momento do Palmeiras. É um clube que tem aberto mão de contratações, como por exemplo a do Borré, que eu expliquei em detalhes com vocês ou para vocês nos últimos dias. Então, sem São Paulo, sem Grêmio, sem Atlético Mineiro e sem Palmeiras, o mercado vai se restringindo pro Rafinha. Que outro clube teria capacidade financeira para investir em sua contratação? Pode haver uma reviravolta em relação ao Flamengo? De acordo com o site Coluna do Fla, pode. O Rafinha teria atualmente em mãos uma proposta bem mais baixa do Flamengo. Se ele topasse essa proposta, poderia voltar a haver uma reabertura de negociações. Estou muito curioso para saber que fim vai dar essa história. O que dá para contar é que o Flamengo desistiu de forma oficial. Se existe agora uma nova proposta, mandei mensagem para o Marcos Braz e ainda não obtive resposta dele. Assim que ele comentar, te dou detalhes. Volto a falar sobre esse assunto. Combinado? Bom, bora mudar de assunto. Quero falar sobre o América Mineiro, que tem 2 jogadores pretendidos por vários clubes brasileiros. O primeiro deles, o zagueiro Messias. Te contei ao longo dessa semana que o Bahia fez uma primeira proposta, já recusada pelo Bahia, pelo América, obviamente. E agora é o Ceará quem fez uma proposta pelo zagueiro Messias. É muito bom jogador. Foi formado na base do América, se mandou para o Rio Ave de Portugal por empréstimo, voltou para o América, foi um dos principais destaques do time no Campeonato Brasileiro da Série B, quando o América foi vice-campeão e garantiu o acesso. O Marcos Salum, ele não é mais o presidente do clube, mas é quem manda no clube de fato, né? Ele se licenciou porque ele está cuidando do projeto de transformação do América numa SA, embora continue dando todas as determinações dentro do clube. O Salum me contou que a proposta do Ceará envolve troca de jogadores. E para o América não há interesse algum em trocar jogadores. O Ceará não quer se desfazer do Messias. Então, se alguém quiser fazer proposta, que para levar jogadores, especialmente os melhores, que faça propostas financeiras boas. As ofertas do Bahia e do Ceará já foram recusadas. Não há acordo a menos que os interessados melhorem consideravelmente os valores. Sobre o Ademir, atacante de 26 anos de idade, que virou a bola da vez no Palmeiras, especialmente depois que o Verdão recuou na negociação com o Borré. Também de acordo com o Salum, a primeira proposta feita pelo Palmeiras, proposta feita na noite dessa sexta-feira, às 11 da noite, eu já quero antecipar sobre a resposta do América, até agora ninguém havia publicado nada. O América recusou a primeira proposta feita pelo Palmeiras. A resposta do América foi de que não há possibilidade de aceitar diante desses termos. Quais os valores citados pelo Palmeiras? Isso eu não tive acesso. O que eu posso te contar é que a proposta envolve apenas dinheiro, sem envolvimento de atletas, mas não agradou. O que pode jogar a favor do Palmeiras? O contrato do Ademir com a América termina em dezembro desse ano, ou seja, se esperar até a metade do ano, o Palmeiras pode assinar um pré-contrato para contratar o Ademir de graça a partir de 1º de janeiro. Isso joga contra o América, não dá para o América fazer grandes exigências, mas o Salum deve entrar em contato com o Maurício Gagliotti, o presidente do Palmeiras, nas próximas horas, ainda durante esse fim de semana, para ver se há a possibilidade de algum acerto, com o Palmeiras melhorando as condições do negócio e o Ademir indo para jogar no Palmeiras. Que troca, hein? Você vai dormir pensando no Borré e acorda contratando o Ademir. Até agora nem está contratando, mas cogitando a contratação do Ademir. É o Palmeiras mudando seus planos. O Palmeiras que tinha o sim do Borré, numa oferta boa, alta, mas boa, por um jogador extraordinário, e agora baixando bem o seu alvo. É tanto assunto que eu acabei me esquecendo de falar sobre o Rodrigo Nestor, volante de 20 anos de idade, tem contrato com o São Paulo somente até novembro. E a partir de maio ele já vai poder assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, deixando o São Paulo de graça. Os dirigentes do Tricolor, preocupados com essa possibilidade, haviam estabelecido essa sexta-feira como prazo final para que ele respondesse a uma nova proposta feita pelos atuais dirigentes são paulinos, pelo Júlio Casares e pelo Carlos Belmonte. Antes de gravar o vídeo, fui consultar a respeito dessa história e o que eu recebi é que, de fato, o Nestor, enfim, se posicionou. Ele deu uma resposta à proposta do São Paulo, não foi um sim, mas ao menos houve um encaminhamento para que a coisa continue evoluindo. O Nestor sempre disse que gostaria de ficar no São Paulo, embora os posicionamentos do empresário dele nem sempre caminhassem nesse sentido. Havia sempre muita demora diante das propostas feitas pelo São Paulo e o processo era muito longo, deixando a impressão de que a ideia era ganhar tempo para que o Nestor pudesse eventualmente escolher propostas, ofertas de outros clubes, especialmente do exterior. O Nestor é muito bem avaliado internamente, era com o Diniz, é agora com o Hernan Crespo, então o São Paulo se apressa
oferecer um valor superior ao que costuma pagar para atletas que acabaram de subir das categorias de base. É um plano de carreira para os meninos que vêm de Cotia. Eles vão sendo avaliados e vão tendo aumentos conforme eles vão sendo mais utilizados no time principal como titulares. Rodrigo Nestor deve quebrar essa barreira e vai passar a ter salários superiores aos demais que vivem esse mesmo estágio. Tudo para que ele possa ficar no clube e o São Paulo não corra o risco de perder. Dá para dizer que o negócio está fechado? Não, não é isso. O que eu posso te contar é que, enfim, houve uma sinalização de que o Nestor gostou daquilo que foi oferecido pelo São Paulo e pode haver, a partir de agora, um afinamento entre a proposta feita pelo São Paulo e o que espera ganhar o jogador e seu empresário, para que nos próximos dias, talvez no máximo uma semana, esse martelo possa ser batido. A gente está quase chegando ao mês de abril, e é um mês final, um mês derradeiro. Se o São Paulo não conseguir a renovação do contrato com o Rodrigo Nestor, a tendência é que ele não fique mesmo. São Paulo, preocupado com isso, havia condicionado a resposta a essa sexta-feira, senão o Nestor nem jogaria mais com o restante do elenco. Ele treinaria em separado até que houvesse uma definição. Ao que parece, a notícia boa para o torcedor são paulino, é grande a chance de o Nestor prorrogar esse contrato com o Tricolor. Bom, para fechar o vídeo, eu queria te falar a respeito do Abel Ferreira, outro que envolve o Palmeiras, e a notícia é bem legal para o torcedor palmeirense. O Abel deu uma sequência de entrevistas extremamente interessantes nos últimos dias, e admitiu que desde que chegou ao Palmeiras teve uma proposta gigante de um clube do exterior. Esse clube era o Al Rayyan, time do Catar. E aí ele até fala que abriu mão de um caminhão de dinheiro para ficar e tudo mais, só que ninguém conseguiu ter acesso aos valores dessa proposta. Eu mexi meus pauzinhos, conversei com pessoas próximas ao treinador português e tive acesso a esses dados. Os números são de fato impressionantes. A oferta do Al Rayyan ao Palmeiras era de 8 milhões de euros de salário por temporada. Não tem nem ideia do que isso representa, eu te explico. 8 milhões de euros hoje equivalem a 53 milhões de reais. Ou seja, por cada ano de contrato, o Abel Ferreira teria direito a mais de 50 milhões, 53 milhões de reais. Vamos transformar pelo valor de meses? Se o Abel tivesse aceitado a oferta do Al Rayyan, ele ganharia 4 milhões e 400 mil reais por mês, livres de impostos. Tudo apenas para os bolsos do técnico português, que acaba de ser campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Importante lembrar que no Palmeiras o Abel Ferreira ganha 800 mil reais por mês. O contrato ou a proposta do time do Catar era de um contrato de 2 anos e meio de duração. Ou seja, 50 mais 50, 100, mais 25, estamos falando de mais ou menos 130 milhões de reais por 2 anos e meio de contrato. Pois saiba que apesar de tudo isso, o Abel nem levou a história adiante. Ele havia acabado de chegar ao Palmeiras, foi contratado em outubro, essa proposta apareceu no fim do ano, finalzinho de dezembro, quase em janeiro, e o Palmeiras super envolvido nas disputas de título, ele preferiu continuar no Palmeiras, disse não a esse caminhão de dinheiro. Só mais duas coisas importantes. Além desses 53 milhões de reais por temporada, ou 4 milhões e 400 mil por mês, também estavam previstos alguns bônus, por performance, por vitória e por títulos. O Abel poderia sair com ainda mais dinheiro do Catar e ele acabou recusando, nem incomodou o Palmeiras, nem falou nada a respeito disso com os dirigentes do Palmeiras. Aí você pode estar se perguntando, mas e a multa rescisória? Para tirar o Abel do Palmeiras hoje é obrigatório o pagamento de 2 milhões e meio de euros de multa rescisória, isso equivale a mais ou menos 16 milhões e meio de reais. O Al Rayyan se comprometeu a pagar de forma integral essa grana, o Abel não precisaria mexer no seu bolso para acabar rescindindo o seu contrato, o que mostra que o Abel está bem focado sobre as coisas do Palmeiras, em relação ao projeto Alviverde, embora, é bom que se diga, o Abel tem cobrado os dirigentes do Palmeiras de forma interna, sem declarar isso de forma pública. O Abel entende que o Palmeiras precisa melhorar o elenco, precisa aumentar o elenco. Ele quer mais opções. Só para lembrar, quando falou sobre o Danilo Barbosa outro dia, o Abel estava falando que o Danilo Barbosa é uma reposição ao Emerson Santos. Então o Abel começa a demonstrar que para que o Palmeiras continue sendo extremamente competitivo, há necessidade de chegada de mais reforços. Ele vai bater nessa tecla com bastante insistência junto aos dirigentes do Palmeiras. Só para completar de vez, o Al Rayyan tinha como técnico no ano passado o Diego Aguirre, ex-treinador do São Paulo. O Aguirre decidiu ir embora e quem foi contratado depois da recusa do Abel Ferreira foi o Laurent Blanc, que já foi jogador da seleção francesa, foi também técnico da seleção francesa. Por último, para arrematar de vez, queria te lembrar ou contar que nesse domingo Danilo Barbosa desembarca em São Paulo para assinar contrato com o Palmeiras. Os exames médicos já foram feitos na última terça-feira lá na França. O
Palmeiras tinha algumas preocupações em relação à situação do joelho dele, submeteu o jogador a vários exames não muito convencionais. O Danilo Barbosa foi aprovado em todos, o Palmeiras vai pagar uma grana ao Nice pelo empréstimo até dezembro. Se quiser ficar com o jogador em definitivo, já está tudo estabelecido, o tempo de contrato, quanto gastaria por uma compra em definitivo. Muito bom jogador, o Danilo chega com potencial para ser titular absoluto, ainda que numa posição super povoada, em que o Palmeiras tem o Patrick de Paulo, o Gabriel Menino, o Danilo, o Felipe Melo. Se você imaginar que o Rafael Veiga e o Zé Rafael também podem jogar nessa função, enfim, opção do Palmeiras, o Palmeiras entende que o Danilo Barbosa vai acrescentar bastante, de fato, é muito bom jogador. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês na tarde desse sábado. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esqueçam de deixar like, tá, pessoal? Para que o YouTube reconheça o vídeo como um vídeo legal e recomende para mais pessoas. Só para arrematar de vez aquele pedido sobre inscrição. Não é inscrito ainda no canal do Nicola? Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva. Você não sabe o quanto ajuda, especialmente nesse momento em que a gente está na beira, na porta para fazer o gol do 1 milhão de inscritos, 998 mil e mais de 700 inscritos. Faltam 1.300, 1.200. Se você se inscrever, certamente você vai ajudar. Se você já é inscrito, conhece alguém que gosta de futebol, recomenda o canal do Nicola. Quem sabe a gente bate 1 milhão de inscritos. E amanhã, no fim do dia, vou fazer a live do milhão, distribuindo um monte de prêmios. Você vai entrar, a gente vai contar como é que você participa. Vai ter muita coisa legal, tenho certeza que você vai curtir, como uma forma de agradecimento por todo o moral que vocês sempre dão pra gente. Combinado? Abração, bom fim de semana. A gente volta amanhã, domingo cedo, e no domingo, no fim do dia, especialmente, ou espero, com essa oportunidade de fazer a live do milhão. Até lá, tchau, tchau!